E aí, amor? Vamos inaugurar o chat aí? Fala aí pra gente ver se tá chegando aqui no fone as tuas mensagens aí, cara. Oi, tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo aí, tá? Vamos lá. Então, legal, né? Agora eu vou poder participar também um pouquinho. Boa, manda aí pra nós. Então, antes do chat, eu tenho uma pergunta também. Manda. Tá? Uziel, você comentou lá no início que em Angola é bem forte, assim, o mundo espiritual, né? É mais forte, assim, essa presença. E a gente vê isso em vídeos, né? Testemunhos, assim, né? Tem vários vídeos na internet aí que demonstram isso. Mas você já viu alguma coisa, assim, já presenciou algo bem forte, assim, de espiritualidade lá? Já. Aí o teu assistindo vai gritar. A gente vai. Eu conto isso em vários lugares porque eu sinto que é algo que eu vivi mesmo. Eu não consigo contar a história dos outros, né? Eu e meu pai fomos numa igreja e toda a igreja normalmente, desde os 11 anos, na verdade, a gente acaba vivendo muita coisa, né? Eu fui acompanhar meu pai, ele foi pregar numa igreja, Jericó. Nunca vou esquecer o nome da igreja, Assembleia de Deus Pentecostal, Jericó e tal. E nós vamos lá naquela igreja, num culto, Márcia. Foi louco. Culto forte mesmo. Pensa num culto que, tipo assim, pra nós, o africano já adora, mas aquele culto tava forte. Só que ao mesmo tempo que o culto tava muito forte, tinha um peso espiritual. Não sei se você vai entender. Sabe quando você entra... Um exemplo. Entrei num lugar que eu tô me sentindo mal. Isso sim. De estar dentro do lugar. Sim. Isso não tem nada a ver com psicológico, é espiritual. Sim, isso eu acredito. Isso é um detalhe espiritual muito forte. Cara, entrei na casa do fulano, senti um negócio. Entrei nesse hotel aqui, ou nesse elevador, senti um arrepio. Não é arrepio, é algo espiritual. É o teu espírito comunicando pro teu corpo. 80% das vezes você não vai sentir. Mas quando você sentir, esteja atento. E a gente lá naquele culto sentia muita coisa assim, um peso, uma carga espiritual. E o meu pai pegou o microfone e falou: tem uma velha nessa igreja que está com um espírito demoníaco. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que vai se manifestar. Passou uns 15 minutos meu pai pregando e ele voltou. De repente, meu pai desce do púlpito, chega para uma jovenzinha, devia ter uns 15 anos. E o meu pai olha para aquela jovem e fala: você é a velha que Deus me mostrou quando eu estava orando no monte. Ah, meu amigo, eu fiquei... Como que pode ser a velha? Ser uma jovenzinha de 15 anos. Era o que eu pensei. Do nada, meu pai começou a orar em nome de Jesus. A igreja, meu pai, pensa uma gangue. A igreja gritando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. De repente, a jovem muda a fisionomia. Acredite se quiser, aí eu tô falando do que eu vivi. Pode chamar os metaforando tudo pra falar como que... Eu não tô duvidando de você, cara. Juro por Deus que eu não tô duvidando. Fica falar, não duvido. Cara, o Espírito Santo seja fiel. Que o Senhor me elimine agora da terra. Não, eu acredito em você, cara. Cara, o espírito da menina, a carne, tô falando a fisionomia, a cara mudou, ficou com rugas. Tô falando de cair a pele, o corpo se encurvar. Sabe, mulher corcunda assim, abaixo. A menina começou a ficar com o olho tudo branco. Sabe, igual os caras que colocam um negócio aqui na cara e fica com os olhos assim meio virado. Sim, sim. E nisso, ela ficou encurvada, mas pra acabar mesmo. Tipo, a voz de uma menina que tava até orando no natural. Ela, em nome de Jesus, em nome... E o meu pai desse, meu Deus, e ela falando: não sou eu, pastor, eu não tenho nada. E o meu pai falou: não, nem você, o que tá dentro de você é o espírito da tua... o meu pai falou: da tua avó, que colocou a tua família no mundo da bruxaria. Ela vai se manifestar agora em nome de Jesus. Diferente do Brasil, que tem os nomes dos demônios, dos Exu, sei lá do que, algumas coisas assim. Meu Deus, falei, pronto. Existem em Angola, diferente do Brasil, pessoas que se vendem no mundo espiritual, vendem a própria alma aos demônios para que eles sejam usados no mundo das trevas. Então aquela velha fez um pacto de sangue que ela queria a neta dela para seguir ela no mundo das trevas. E era uma menina que estava na igreja.
E aquela igreja teve outra história, né? Que o terreno da igreja era como se fosse um terreiro de bruxaria. E o pastor não tinha tanto discernimento e construiu o terreno da igreja naquele lugar sem consagrar de fato a Deus. Depois teve um processo de consagração. Mas aquilo originou legalidades. Mano, a menina lá no corpo assim. Eu já achei meio... Pai! Pra mim, aquilo eu nunca vi. Irmão, pensa os crentes correndo. Pode ser africano mesmo. Mas Pode o que ser africano. o que aconteceu aí foi louco. Depois, a menina tava... Aí eu via o corpo de uma velha, mas 5 homens do lado, 5 homens do outro, segurando, e ela fazendo igual papel. Com uma força sobrenatural. De som da igreja começar a falhar, meu amigo. Tipo, bum! Eu fiquei... Não, aquele dia eu fiquei com medo. Sabe o que é medo? Sim. O peso do espírito. E o meu pai falou, ela não tá aqui sozinha. Porque, tipo assim, meu pai tem... Eu falo assim sempre, meu pai é minha maior referência de crente. Nessa época que eu tava sempre com meu pai firme. Falando, filho, não tem problema, você ter essas dúvidas. E eu, em Gênesis capítulo 6, como que um anjo vai se relacionar com uma mulher? E meu pai, não, calma, meu filho. Deus no seu tempo. E o meu pai orando no backstage. Pra paz, não vale a pena você obrigar teu filho. Vai pra igreja, não sei o quê. Pai chato. Vai pro mundo espiritual e ore, fale com Deus. Deus te ouve. Não tem BO que Deus não possa resolver. Aí naquele culto, voltando, só pra descontrair, você não ficar com medo, né? Capaz. Voltando, meu pai falou, dentro de vocês, da vossa família, há um espírito que Deus me mostra, é como se fosse um dragão. E em nome de Jesus, esse espírito vai sair agora. E o meu pai puxou a mão dela, falou, ei, se endireita agora. Puxou a mão da moça, e andando. E o meu pai falando, em nome de Jesus, você vai me obedecer. Existe uma coisa de Lucas 10:19, que Jesus fala assim, em meu nome, eu vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões, em outras palavras, serpente é um animal muito perigoso, muito ardiloso, e como serpente do Gênesis a gente entende que é Satanás. Certo. Escorpiões seriam os demônios, né? Então Jesus falando, no literal, em meu nome, no nome de Jesus, nós temos poder para pisar Satanás e os seus demônios. Por isso que eu falei para você, não tenha medo do demônio. Porque o nome de Jesus... A Bíblia fala, o nome dele tem todo o poder e autoridade. Estamos lá no culto, meu pai puxa a menina lá. Mas puxa, agressividade. Meu pai fala, anda agora. Aqui tem fogo de Deus. E ela tá queimando. Porque, assim, o Espírito Santo, ele proporciona a nós essa autoridade. E aos cristãos, cuidado com o que você está falando. Porque o que o meu pai falou lá naquele negócio aconteceu, que eu vou contar agora. Meu pai puxa a menina. Meu pai fala, antes desse espírito da serpente sair para a igreja não duvidar e ficar cética igual você tá agora, Magno. Até aquele dia eu já tinha, acho que com uns 15 anos, já orava no monte com meu pai. Mas até aquele dia eu tava assim, essa é uma coisa que meu pai tá imaginando, a cabeça. Márcia, aí eu tava meio deslocado. Meu pai falou assim, agora eu quero ver o espírito do dragão. Cara, a lei da gravidade diz assim, que tudo que sobe, desce. Eu nunca vi o que eu vi aquele dia. Pro meu pai hoje, ele fala, não, tranquilo, nós já vimos coisa... Foi de boa. Coisa mais... Cara, a menina, com a fisionomia já de velha, levitou. Não é tipo assim, pular assim... O meu pai falou, vai sair agora. E manifestou o demônio da serpente tentando ir pro corpo do meu pai. O meu pai quebrando em nome de Jesus. E ela fazia assim, voava, bum. Voava, ficava assim, bum. E o meu pai expulsando, sai agora em nome de Jesus. O demônio tentando ir contra o meu pai. Tipo, o cara já sabe que tá saindo, mas mesmo assim o cara, eu vou te matar e não sei o quê. E bum. E caía e levantava. Até que, tipo, foi 40, 30 minutos só orando por aquela irmã. Agora pensa quantas horas faz o culto dos africanos lá. Sim. E orando. A igreja é igual a gangue. Em nome de Jesus, em nome. Porque essa união, eu sinto que falta muito dentro de uma igreja brasileira. Porque quando eles começaram a orar,
Não tô falando de aquelas orações de 5 segundos que a gente sai, em nome de Jesus, para. Não, tô falando de oração de guerra. É diferente. Por exemplo, quando você for orar, uma situação difícil na tua vida, mano. Na vossa vida como casal. Pra quem tá em casa também. Pra quem tá em casa. Oração de guerra. Ore com autoridade, fale, Jesus, o teu nome diz, a tua palavra diz, imporão as mãos sobre... Alguém tá doente, minha noiva tá doente. Ela me fala, tô doente, eu não vou passar aquele lado meu irmão. Você tá doente, tá sentindo melhor. Ei, eu quebro agora todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Cara. Entendeu? Porque eu entendo que tem um lado humano, sim, que é a nossa parte, que nós precisamos, existem Fisiológica, fisiológica e tal, que pode acontecer. Mas o lado espiritual, meu amigo, Satanás me pegar... Tipo uma doença espiritual, porque eu vou te lançar um câncer maligno que você nunca vai se curar. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém. É entender esse poder. Cara, o nome de Jesus tem mais poder que uma bomba atômica. Sabe aquele Hiroshima, Nagasaki, sei lá o que explodiu lá? O nome de Jesus tem mais poder que isso aí. E no culto, oramos para isso. Pensa numa família que ficou livre, liberta. Aí o meu pai falou uma coisa, que eu falei que ia falar. Se você não abandona essa família, porque há uma coisa que eu falei lá no podcast necessário, os primogênitos têm um poder sobrenatural. Eu já passei por várias batalhas espirituais porque demônios queriam me chamar para ir no mundo das trevas. E eu, como adolescente, acordava, não entendi. Hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho, eu entendo. Até a vida espiritual, ela precisa ser maturada. Você precisa continuar a ter constância, até que Deus te respeite. Você vai olhar depois daqui uns 5 anos, quando você começar a caminhar muito mais profundo. Você vai falar, cara, eu tava passando um negócio meio louco, né? Mano, um cara que acreditava em ET, lá da Recomeçar, foi batizado no Espírito Santo quando meu pai orou por ele. E o cara hoje prega, e o cara fica rindo. Cara, eu não acredito que eu falava um trem desse assim, meio louco. Entendeu? Entendi. Aí, meu pai falou assim, se você não abandona essa família, você tem 7 dias. Ou você abandona tudo, ou em nome de Jesus, você vai morrer. Olha. Não é morrer tipo no espiritual, é morrer fisicamente. Ai, porque morreu de morte súbita. Oramos, porque era um espírito que aprisionava uma família há 200 anos. Olha só. Lembra quando eu falei que antes de existir as religiões cristãs, existia a religião muito forte e predominante, que vocês chamam de religião de matriz africana, que são religiões que, de certa forma, são muito perigosas. De você entregar sacrifício humano. De você matar uma pessoa. De você precisar matar... Vou te falar uma história verídica. A minha bisavó, vó do meu pai, foi bruxa, declarada na família. E ela falava, eu vou matar. Meu tio, que é o primogênito, ele recebia visitações no sonho da minha bisavó, falando, eu vou te levar agora, ou você morre, e ela levando, e ele ficava assim, meio asmático no meio do sono. Várias pessoas com morte súbita, que as pessoas não entendem muito, muitas vezes, não falando de 100% delas, são atividades espirituais. São demônios. Porque Satanás, ele não consegue prever o futuro. Mas o cara sabe, esse cara tá fazendo isso. O cara tá mais de 3.000 anos aí pela terra. O cara sabe o que é. E os demônios, eles entendem. Os caras vão falar, não, vou ter que matar esse cara aqui. Se esse cara continuar fazendo isso aqui, vai dar ruim pra mim. Não vou conseguir levar tanta gente pro inferno. Entendeu? Então é sobre isso. Legal demais, cara. Eu acredito, eu tenho certeza